Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Formando Campeões. Nessa aula vamos continuar trabalhando o nosso menu e vamos ver como podemos adicionar ícones. Para isso a gente vai utilizar aqui a biblioteca React Icons. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente, então aqui foi onde a gente ficou na aula passada. E aqui temos o nosso navegador, então vou fazer aqui, ó, abrir um terminal. Meu caso aqui já está aberto, mas se não tiver, né, só aqui em terminal, novo terminal, que iríamos fazer yarn start. Beleza, aqui temos de onde a nossa aplicação ficou da aula passada. No caso, a gente colocou o logo. Nessa aula aqui, a gente vai colocar aqui o menu da aplicação. Então é uma boa ideia, quando você está trabalhando em desenvolvimento, trabalhar com a metodologia Mobile First. Ou seja, você primeiro desenvolver qual é a visualização para um dispositivo móvel, para depois você organizar seu programa para ele, por exemplo, rodar no navegador de um desktop padrão. Beleza, então para fazer isso aqui a gente vai precisar de um ícone para representar o nosso menu. A gente vai utilizar aqui essa biblioteca React Icons. Então aqui tem a forma de se instalar, né? Isso aqui seria com o npm. Como a gente está utilizando no Yarn, a gente vai instalar de uma forma diferente. E se eu colocar aqui, ó, menu, vai ter várias opções aqui, ó, de menu para gente. O que eu vou escolher, ó, vai ser esse FI menu aqui. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou instalar essa biblioteca. Então, eu vou abrir aqui um novo terminal. Vou fazer yarn add, no caso, a biblioteca que a gente quer instalar é React Icons. Então, a gente vai colocar aqui, ó, React Icons. Beleza, então aqui, ó, o React Icons foi instalado. Então, a gente vai continuar com a execução aqui do nosso código. Beleza, esse foi o terminal onde a gente executou aqui colocou a nossa aplicação para rodar. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos aqui em componentes e a gente vai, no caso aqui no nosso top bar, e vamos modificar aqui. Aqui a gente não vai ter mais somente a logo, a gente vai precisar da logo e também do nosso menu. Então aqui a gente vai adicionar outro elemento aqui, ó, para representar o nosso menu. Como estamos colocando o menu aqui, temos que criar um componente para o nosso menu. Então vou aqui, no caso a gente vai criar aqui um componente que no header, que a gente está definindo o cabeçalho aqui da nossa aplicação. Vamos colocar no new folder, uma nova parte, vamos chamar de menu. Aqui vamos colocar, ó, o novo arquivo chamado index.tsx. Beleza, agora aqui em top bar, primeiro vamos definir aqui algumas configurações, né, desse elemento. Então, aqui no nosso menu, a primeira coisa que vamos fazer é importar React from React. E aqui a gente vai também importar a biblioteca para os componentes estilizados, para adicionar aqui, melhorar a aparência da nossa aplicação. Beleza, aqui a gente vai criar uma customização para o nosso menu. Então aqui a gente vai criar um menu container, assim como fizemos para os demais. Menu container, que vai ser um container para o nosso menu. Então vai receber aqui, vai representar, vai ser um div, mas não vai ser um div qualquer, vai ser um div que tem uma estilização própria. E essa estilização própria, por enquanto, a gente vai adicionar uma margem à esquerda de 1.6 rem e uma margem à direita também de 1.6 rem.
Beleza, então aqui a gente vai exportar esse componente. Então, export default function menu return. Beleza, aqui a gente vai retornar o que? O menu container. Beleza, esse menu container, no caso aqui, se a gente estiver trabalhando com a versão móvel, ele vai ter um ícone. Então, vai ser o ícone aqui no caso do... Vou colocar aqui o menu. A gente vai colocar aqui esse ícone aqui em particular, assim como a própria biblioteca do React aqui, ó, tem um ícone para o menu da aplicação. Então, que especificamente que a gente vai colocar esse aqui, o FI menu. Beleza, também vou exportar esse elemento, fazer importar no caso, no caso a gente vai importar o FI menu from a biblioteca que a gente acabou de instalar, ou seja, o React Icons. Como aqui, ó, ela está dentro do FI, então a gente tem o BI, GR, HI, AI, Outline, tem vários elementos. Como a gente está pegando específico FI, então a gente vai colocar aqui barra FI. Beleza. E aqui dentro da aplicação, a gente primeiro vai criar outro componente aqui que vai representar o nosso ícone. Então aqui em header, eu vou criar outra pasta. Vou criar um elemento aqui chamado de menu icon. E dentro desse menu icon, eu vou colocar também um index.tsx. Beleza, esse menu icons é o que vai representar o ícone da nossa aplicação. Aqui dentro eu vou importar os componentes estilizados. Beleza, então eu vou definir uma div aqui, no caso para a gente colocar o ícone no nosso menu em si. Se a gente quiser dar alguma estilização, esse menu em particular, ou adicionar uma margem, ou fazer qualquer modificação, a gente pode fazer através dessa div em particular. Então aqui eu vou criar uma div chamada menu icon, que vai ser igual a styled.div. Então não vai ser uma div qualquer, vai ser uma div estilosa aqui no caso. Beleza, então para o nosso menu, por enquanto eu não vou adicionar nada, para quando a gente estiver escrevendo a gente poder ver mais fácil as modificações. Que eu vou fazer export default menu icon, para que esse elemento aqui, essa estilização, ela possa ser visualizada nos demais componentes. Então aqui, ó, no top bar que a gente começou a editar, então vou importar aqui o nosso menu. Então eu vou fazer aqui, ó, escolher aqui menu para o Visual Studio importar esse elemento automaticamente para a gente. Então agora nossa top bar, além de ter o logo, ela vai ter agora também o nosso menu. Então vamos editar aqui o nosso menu. Beleza, o nosso menu ele vai ter o ícone. E qual é o ícone que a gente está trabalhando? Esse ícone que a gente está trabalhando é o FI menu. Beleza, aqui também ó, já foi importado para a gente aqui pelo próprio Visual Studio. Faltou só importar aqui o menu icon. Vou dar um enter aqui para o Visual Studio importar. Beleza, não importou, tentar mais uma vez. Pronto, agora importou. A regra uma dica é você esperar ele aparecer aqui em cinza o texto importe alguma coisa. Beleza, aqui é o nosso menu. Então novamente a nossa top bar vai ter a logo que já tem aqui.
e vai ter o nosso menu. O nosso menu ele vai ter um ícone. Então, vamos salvar aqui. Então, salvando aqui, ó, veja que esse ícone já apareceu, mas ele tá aqui, ó, com a cor escura, né? Tá com preto. Então, a gente vai fazer aqui uma estilização nele. Beleza, aqui a gente vai também aumentar um pouco o tamanho dele. Aqui a gente vai em menu icon e a gente, ó, vai fazer o que? Definir primeiro o tamanho. Então, font size, 2 pontos, vamos colocar 2 rem. Ou seja, 2 vezes o tamanho do texto do corpo da nossa aplicação. Veja que já aumentou um pouco. Beleza, ao invés de a gente colocar essa cor escura, vamos colocar aqui color var. A cor que vamos colocar aqui, vamos colocar um branco. Beleza, o nosso menu aqui no caso já ficou com a cor branca. Beleza. Então vamos voltar aqui ao nosso menu. A gente tem que fazer o que? Tem que puxar esse menu aqui para o lado direito. Então como é que eu vou fazer isso? Então o React, eu poderia ter definido, eu vou definir aqui algumas propriedades. Eu poderia ter definido aqui diretamente aqui no menu Icons. Mas eu vou definir aqui no menu só para a gente trabalhar também outro conceito. Então, quando você coloca aqui o i comercial, você quer dizer esse próprio elemento aqui, o menu container. O menu container ele tem vários elementos dentro dele. Então, a gente pode pegar um elemento específico. O dólar, abre chaves, fecha chaves, permite você, no caso, acessar um elemento específico no React. Então, a gente vai acessar aqui, ó, o menu icon. Beleza, então a gente está dizendo aqui, ó. No menu container, pegue esse elemento aqui, menu icon, e adicione um estilo a ele. Qual o estilo que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar um position fixed. Quando você define um position fixed, seu elemento ele fica numa posição específica em relação à página. Então, quando você utiliza, né, o elemento position, ele lhe dá algumas propriedades. Então, uma propriedade que ele dá a propriedade right, que define qual é o deslocamento que você vai colocar no seu programa da esquerda para a direita. Por exemplo, aqui, ó, o nosso menu ele está nesse local em particular. Se eu colocar aqui, ó, 20 pixels, que é que vai acontecer? Eu estou dizendo aqui, ó, do lado direito da nossa página, eu vou mover 20 pixels para a esquerda. Então, ele vai ficar aqui, ó, um pouquinho deslocado da nossa página. Então, quando eu salvar aqui, ó, o menu ele foi puxado para direita e foi deslocado 20 pixels para a esquerda. Da mesma forma aqui, ele tem a propriedade top, que quer dizer o quê? Do topo, quanto eu quero mover esse elemento para baixo. Então, vou colocar aqui, ó, 10 pixels. Estou dizendo aqui, a partir do topo, eu vou, ó, puxar esse elemento 10 pixels para baixo. Então, ele ficou aqui, ó, a 20 pixels do lado direito e a 10 pixels do topo. Então, quando você utiliza a posição fixa, ele vai ficar nessa posição específica ao longo de toda a aplicação. Beleza, a gente já conseguiu, ó, posicionar o nosso elemento, já criou o nosso menu aqui em formato conhecido como menu hambúrguer. Quando você clica aqui, né, para abrir vários elementos, mas isso a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, por essa aula, isso é o que a gente queria fazer. Então, vamos aqui, ó, no nosso código, vamos utilizar um desses terminais que foram abertos. Vamos fazer git status, git add, ponto, para adicionar nossas mudanças. Git status, ó, todas as mudanças foram adicionadas. Vamos fazer um git commit. Vamos colocar aqui, ó, adicionando React Icons. Beleza, as mudanças feitas, vamos fazer, ó, o próprio Git, ó, já dá sugestão. Faça um git push
para subir as suas mudanças para o repositório remoto. Então, uma coisa interessante quando você utiliza esses ícones é que você pode, por exemplo, aumentar o tamanho, pode definir cores, então você pode manipular esses ícones como se você estivesse manipulando um texto qualquer. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.